Muito boa tarde. Jéssica está aqui com a gente porque hoje ela vai entrevistar o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, justamente sobre esse assunto, não é, Jéssica? Exatamente, esse assunto que tem dado bastante polêmica aqui em São Paulo nos últimos dias, Neila, e aí nós vamos receber o vice-governador aqui para esclarecer alguns pontos dessa história com a gente. Então eu passo a bola para vocês. Já está aqui o vice-governador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso boletim. Boa tarde, Neila, Jéssica, é um prazer poder esclarecer sobre esse tema que tem sido bastante falado ao longo dos últimos dias. Vai ser uma grande oportunidade de esclarecimento para vocês e para toda a audiência que nos acompanha. Jéssica, eu passo a bola então para você, fica à vontade e eu estou aqui, se precisar perguntar também, vou abrir o canal aqui para fazer as perguntas. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada pela participação, vice-governador. Bem, eu acho que a gente, para começar essa nossa conversa, podia falar um pouco sobre o cenário que a gente encontra atualmente ali na região do centro de São Paulo, né, governador? Nós temos ali, nos últimos dias, tivemos um esvaziamento daquele fluxo que se concentrava na região da Rua dos Protestantes. Mas ao longo da história da cidade de São Paulo, nós já vimos uma mudança de endereço da Cracolândia muitas vezes. Esse fluxo, em alguns momentos, já se concentrou na Rua Helvétia, também já ficou na Praça Princesa Isabel, em outros endereços ali na região do bairro da Santa Efigênia. E aí eu queria perguntar para o senhor, o que garante que esse momento que a gente está vivendo agora não é só mais uma mudança de endereço da Cracolândia aqui em São Paulo? Inclusive, a reportagem do Metrópolis chegou a notar nos últimos dias um aumento do fluxo ali próximo ao Minhocão, ainda na Rua Helvétia, mas já mais próximo ao Minhocão. Então, eu queria entender com o senhor o que garante que a gente não tem só mais uma mudança de endereço, como outras tantas que nós já vimos aí na história da capital paulista. Jéssica, seu diagnóstico sobre o passado, na minha opinião, está muito correto. Agora, a gente precisa entender o que aconteceu nos últimos 2 anos e 3 meses, vamos dizer assim, esse passado recente. Essa é a grande mudança na abordagem que se deu para um problema de mais de 30 anos que nós tínhamos aqui na cidade de São Paulo. No dia 2, eu vou fazer uma rápida retomada histórica para a gente chegar até os dias de hoje, né? No dia 2 de janeiro de 2023, o governador Tarcísio me deu a missão de ser o coordenador das ações em relação à cena aberta de uso, né, conhecida como Cracolândia, que nós chamamos como cena aberta. A gente evita usar o termo Cracolândia porque ele estava associado a um parque de diversões, como se fosse uma Disneylândia da droga. E as pessoas que estão lá não estão lá para se divertir, são pessoas em estado de vulnerabilidade que precisavam da presença do poder público, do governo do estado, da prefeitura. Bom, aí o que nós fizemos, o que eu fiz, junto com a minha equipe, a Gleuda, que me acompanha, nossa especialista nesta área também, que é a minha assessora aqui no gabinete. Primeira coisa, nós fomos escutar, né, especialistas que já tinham trabalhado sobre esse tema, muitos deles com essas missões que acabaram indo e voltando, como você bem colocou, sem qualquer tipo de viés também ideológico. Nós escutamos o pessoal mais de esquerda, mais de direita, tive com o padre Júlio Lancelotti, o Eduardo Suplicy, com vários especialistas. Primeira conclusão, clara, depois de escutar bastante, para saber o que nós íamos implementar a partir dali. Primeira conclusão, que é séria, mas também pode ser levada com bom humor. Eu costumo dizer que se a gente juntar 3 especialistas nesse tema, serão 5 opiniões diferentes. O que a gente via é que, às vezes, a própria pessoa tinha opinião diferente sobre este mesmo tema. E aí, qual foi o caminho que nós encontramos? Nós fomos focar naquilo que era de consenso, aquilo que era comum na colocação que cada um fez ao longo da sua história de trabalho e de contribuição também em relação àquela cena aberta de uso. Então, o que nós fizemos foi focar naquilo que era comum. Eu lembro, e você deve lembrar também, Jéssica, que muitas pessoas diziam que o governador Tarcísio, como era conservador, iria internar todo mundo com internação compulsória, que seria isso. E o que nós fizemos foi justamente o contrário. Nós criamos um plano bastante consistente, pouco divulgado, é verdade. Nem sei se o Metrópole estava naquela coletiva quando a gente divulgou o que nós iríamos fazer para enfrentar esse problema de mais de 30 anos. E fizemos um planejamento muito claro, transparente. Esse documento está disponível até hoje para quem quiser, justamente para fazer o cheque se tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer foi de fato executado. Como foi, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Mas vamos lá. E o que estava incluído ali? Você viu que logo na abertura, né, a Neila fala em uma questão de segurança pública. Este era um dos problemas. Aquele problema, aquela situação tinha que ser encarada como um problema multidisciplinar. Muita gente fala
sobre isso o tempo todo, quando vai falar de Senaber, mas não pratica sobre isso. E o que nós vamos fazer foi justamente o contrário, procurar falar pouco sobre a cena aberta de uso, por isso que talvez com esse resultado dos últimos dias surpreendeu muita gente, mas na verdade era um trabalho que a gente vinha acompanhando, a queda paulatina, a desidratação ali do número de pessoas. Mas aí apresentamos um plano que envolvia saúde, né, isso foi em março de 2023, um pouco mais de um ano. E ali a gente falou sobre a criação do Hub de Cuidado com Crack e Outras Drogas. Foi um equipamento fundamental nessa história toda, nessa história recente da cena aberta de uso. Era um prédio de um atendimento de saúde com mais de 400 funcionários, que funciona 24 horas por dia para atender os usuários da cena aberta de uso. Nós fazíamos a abordagem lá na cena aberta, no convencimento, e levávamos esses usuários lá para o Hub. E o Hub, como o nome diz, é um concentrador. Ele recebia aquelas pessoas, fazia os exames, fazia todo o cadastramento daquele usuário, a qualificação, a avaliação de cada usuário, e aí criava uma linha de cuidado individualizada para cada um. Se aquele usuário precisava de uma internação para desintoxicação, ele passava a ser encaminhado a isso. Se ele podia ir para uma comunidade terapêutica, também. Depois criamos um outro equipamento que eu já vou dizer já, que chama Casa Terapêutica. Tem 40 na cidade de São Paulo, 40 casas terapêuticas. Não existia até 2 anos e 3 meses atrás. Mas vamos lá. A partir dali, a gente começou então com esse trabalho do Hub voltado à saúde. Na assistência social, as equipes da prefeitura também atuando dentro da cena aberta de uso. E eu lembro, Jéssica, eu repeti várias vezes isso para a imprensa lá em janeiro, falei, o centro de São Paulo é terra de ninguém. O melhor lugar para se esconder no Brasil é na cena aberta de uso, na Cracolândia. Lá você vai conseguir se esconder da sua família, vai conseguir se esconder da polícia, porque o poder público não atuava ali. O poder público chegava perto dali, mas nunca ali dentro. Ele não tinha a vivência do dia a dia daquelas pessoas para justamente poder tomar suas atitudes. E é isso que mudou completamente em relação às outras ações. Esse assunto sempre estava associado à segurança pública, e a segurança pública é uma das ações importantes para que a gente conseguisse o resultado que nós temos até hoje. Então vamos lá. O que a gente fez? Saúde, 22 mil internações e acolhimentos em comunidades terapêuticas. 22 mil. Aí você pode me perguntar, mas Feliz, tem 22 mil usuários? Lá na Cracolândia, na cena aberta de uso, eram usuários de lá de dentro da Cracolândia e usuários da região central da cidade de São Paulo, que nós encaminhamos para internação. E, inclusive, esses 22 mil necessariamente são 22 mil pessoas, porque a gente tem usuários que foram internados 3, 4 vezes, faz parte da história de tratamento, principalmente para o uso de crack. Quem já usou crack, dificilmente na primeira internação consegue um resultado adequado, né? A recaída faz parte do tratamento, e nós nunca nos negamos a internar quem quer que seja, porque ele já tinha se internado e depois não conseguiu levar o tratamento até o fim. Muito pelo contrário. Se ele procurava o serviço, a gente ficava mais entusiasmado, porque ele ia ter uma segunda, ou terceira, ou quarta oportunidade de buscar um novo caminho. Então, fizemos isso através do 22 mil. Hoje, neste momento, nós temos 1.200 usuários nos nossos hospitais especializados, nas nossas clínicas e casas terapêuticas. Agora, Metrópolis, a qualquer momento, pode visitar junto, a gente pode levar, conhecer a história de vida desses usuários que saíram da cena aberta de uso, estão hoje em tratamento, né? E nós vamos acompanhar também a jornada, essa foi mais uma diferença, não foi fácil de fazer, não está ainda aquilo que eu considero o ideal, esse acompanhamento, mas nós já fazemos hoje um acompanhamento desta pessoa que está lá numa clínica, às vezes em alguma outra cidade, e quando ele terminar o tratamento ou pedir para sair, às vezes antecipadamente, a gente consiga dar as próximas etapas dos cuidados para eles. Seja através de um CAPS, seja através do próprio Hub, seja através de um CIAT, onde ele passa a morar dentro de um CIAT, ou de uma casa terapêutica nossa. Então, acompanhar a linha de cuidado. Olha que eu só falei da saúde. Vou rapidamente agora falar do social. Nós temos hoje 900 usuários que passaram pela jornada de cuidados, já estavam numa situação onde eles podiam prestar serviços para o município. Eles recebem o POT, Programa Operação Trabalho. R$900 por mês, eles ajudam na zeladoria da cidade e estão trabalhando, assim como muitos outros que estão trabalhando com carteira assinada, depois de terem as suas jornadas de cuidado. Então, saúde e social. E aí, por último, falar da importância da segurança pública e um pouquinho da habitação também.
Na segurança pública, nós fizemos 50 operações sem vamos dizer assim, serem operações midiáticas, né? Eram operações feitas com muito cuidado, para abordagem serem aos usuários, para qualificar, pela primeira vez, desde os últimos 30 anos, que nós sabíamos exatamente quem estava na cena aberta de uso. A gente sabia quem estava lá na semana anterior, qual era o histórico de cada um. As operações tinham como objetivo qualificar aqueles usuários, saber quem era aquele seu João, aquela Dona Maria, qual é a história dele, e tentar, baseado nisso, inclusive ferramentas de convencimento melhores. A gente já sabia um pouco da história dele, se ele já tinha passado por tratamento, qual equipamento de saúde do município ou do estado ele já tinha usado. Isso facilitava a abordagem, né, dos nossos agentes de saúde, que estão fazendo um grande trabalho ali na região central. Eles são do município, tá? É importante dizer que os agentes de saúde que fazem essa abordagem são da prefeitura. Bom, esses agentes de saúde, então a gente fazia as qualificações, que é entender quem é que estava ali. E por isso que a gente também fazia as contagens. Pela primeira vez também, em 30 anos, qualquer veículo de imprensa podia acessar o site e ver quantas pessoas foram contadas na semana anterior, lá na cena aberta de uso. De manhã, de tarde e de noite, quando tinha as operações. A gente voava com drone, tirava foto, disponibilizava a fotografia para quem quisesse acompanhar. Até para a gente mesmo se cobrar, entre aspas, as nossas equipes internas, né? Então, também completamente diferente de tudo que a gente viu nos últimos 30 anos. Ainda, claro, ao longo do trabalho, sem a certeza de que esse resultado, de fato, desse certo. Por isso que, aos pouquinhos, a gente vai ajustando as estratégias. Eu costumo dizer que a gente, com certeza, acertou muito mais do que errou em todas essas ações, por isso que a gente até surpreendeu alguns veículos de imprensa, alguns formadores de opinião, até a oposição se surpreendeu quando viu o resultado. Ficou até meio sem argumento em relação ao que aconteceu. Então, nós tivemos 50 operações, 1.000 presos, traficantes presos, não usuários. 1.000 traficantes. Mas preso como? Com imagem. A gente tinha 10 câmeras só dentro da Cracolândia, da cena aberta de uso. 10 câmeras com inteligência, reconhecimento facial. Nós já sabíamos quem era cada um. A gente tem um mapeamento de quem eram os disciplinas do tráfico, porque o disciplina é aquele que botava ordem ali para que tivesse um mínimo de regras. Nós apresentamos uma lista de disciplinas para o Tribunal de Justiça, até para tentar prendê-los. Infelizmente, a Justiça entendeu que apenas o fato deles serem disciplinas não enquadrariam eles dentro de algum código criminal e não nos permitiu que eles pudessem ser presos. Mas aí nós atuamos nos traficantes. E o que a gente viu, para resumir e finalizar, né, a gente viu uma realidade de 2.500 pessoas, usuários, que interessava muito ao tráfico. Imagina você ter 2.500 clientes 24 horas por dia consumindo o seu produto. A gente tinha aquela cena de tijolo de crack sendo cortado e vendido ao ar livre em pleno centro da cidade de São Paulo, uma das cidades mais importantes do mundo, a maior da América Latina. É algo, de uma certa forma, até inconcebível, né? A comercialização livre e, eventualmente, o consumo. Quando a diminuição começou a acontecer do número de usuários, passou a ser menos interessante para o tráfico. Então, no último mês, nós tínhamos por volta de 60, 80 pessoas. Quem a gente prendia de traficante já era muito diferente dos traficantes que a gente prendia no início do nosso trabalho. Já era como se fosse traficante de quinto escalão do tráfico. Os últimos que nós prendemos tinham R$300 no bolso, 20 pedras de crack. Então, a gente percebia que deixou de ser interessante, passou a ser desinteressante. E aí, a questão da favela do Moinho, e uma outra questão que eu vou contar aqui para você, ninguém falou sobre isso, já vou falar para o Metrópolis, que foi a Rua dos Gusmões. Ali existia uma invasão e pegou fogo, graças a Deus, ninguém se feriu quando pegou fogo, e ali também era um centro de distribuição de droga para a cena aberta de uso. Então, nós tivemos aproximadamente 2 meses um incêndio ali na Rua dos Gusmões, esse trabalho que está sendo feito no Moinho, e tem um para fazer ainda, na Rua Prates. Nós temos uma invasão de um prédio público municipal, que já, até para fazer o levantamento das pessoas que estavam lá, chegaram a sequestrar um agente público lá dentro, não deixaram ele sair, né? São coisas que às vezes ninguém quer divulgar, mas faz parte de um trabalho, né, que não começou anteontem, e essa mudança que aconteceu no centro não foi da noite para o dia. Só para eu terminar para falar da sua questão do espalhamento, você citou do Minhocão, a gente agora tem que separar o que é morador em situação de rua do que é a Cracolândia.
O que diferencia um de outro? Primeiro, a Cracolândia é uma aglomeração de pessoas que tem um objetivo ao se aglomerar. É comercializar drogas e usar drogas. O morador em situação de rua, quando tem pequenos grupos, ele tem outro objetivo. O objetivo dele é se proteger, porque um protege o outro à noite, quando vai dormir. Às vezes o trabalho comum de fazer uma reciclagem de um produto e, eventualmente, o uso de drogas, sim. Porque parte deles é dependente de álcool ou até mesmo de drogas como crack. Então pode haver também, dentro dessa aglomeração de moradores em situação de rua, esse tipo de uso também de drogas. Mas é muito diferente do nome Cracolândia ou, tecnicamente, cena aberta de uso. Isso é que diferencia uma cena aberta de uso de uma aglomeração de moradores, que tem várias na cidade de São Paulo, viu? Você citou do Minhocão, a gente teve ali na praça, né, na Marechal Deodoro. Pode falar. Estou à sua disposição. Desculpe, eu vou interromper o senhor porque a gente tem uma série de perguntas aqui. Acho que tem vários dos assuntos que o senhor comentou aqui. São também algumas das questões que nós queremos trabalhar com o senhor. Já adiantou algumas respostas aí, mas tem bastante coisa para comentarmos. Eu queria voltar um pouco no que o senhor falou. Essa questão do esvaziamento. Queria voltar um pouquinho nessa questão do esvaziamento. O senhor falou, pegou muitas pessoas de surpresa, pegou até a oposição de surpresa. Teve uma pessoa que se disse surpresa com isso, que na verdade não é oposição ao governo, é um parceiro do governo, que foi o prefeito Ricardo Nunes. O prefeito Ricardo Nunes disse que se surpreendeu ali com a cena que se deu na semana passada. E eu aproveito para citar, o senhor falou sobre esses 1.200 usuários que estão atualmente, né, de acordo com o monitoramento de vocês, em hospitais, estão em tratamento, em casas terapêuticas e tudo mais. Mas o senhor falou desse esvaziamento, só que, na verdade, quem revelou esse esvaziamento foi a própria imprensa. O governo do estado não chegou a publicar, chegou a chamar a imprensa para uma coletiva para dizer acabou neste momento, hoje acabou a Cracolândia. Isso não aconteceu. A imprensa quem notou e divulgou esse esvaziamento na Rua dos Protestantes. É importante dizer, a gente está falando daquele trecho em específico. E aí eu me perguntei aqui, o senhor falou de pessoas que ficaram surpresas, se foi uma surpresa também para o governo e por que, se o governo tinha um monitoramento de todos esses usuários e de onde todos eles estavam, por que não divulgou isso antecipadamente, não alertou a própria prefeitura, já que o prefeito Ricardo Nunes se disse surpreso? Você captou aqui mais um dos motivos que é muito diferente do passado. Você vê, sem querer aqui, seu diagnóstico já mostrou mais uma diferença. Porque nós nunca vamos falar que acabou a Cracolândia. Porque nós estamos fazendo esse acompanhamento, inclusive de forma precoce, como essa, porque nós não consideramos isso. E aí a imprensa, como de fato, 2 dias depois, né, porque esse esvaziamento se deu de fato no sábado, né, 2 dias depois, na segunda-feira, ou até no domingo, se eu não me engano, na segunda-feira por conta da operação do Moinho, né, helicópteros que estavam sobrevoando o Moinho e detectaram que a região estava... Mas nós temos as contagens diárias, inclusive, se o Metrópolis quiser, eu posso mandar as fotos todos os dias das contagens que nós temos, então isso não era surpresa, na verdade, nem para a prefeitura e nem para o governo do estado. Agora, de fato, você não viu a gente fazer um release, né, chamar a imprensa e nem verá a gente fazer isso, tá? Não é este o nosso foco e nosso objetivo. O trabalho, sim, é que fala por si. Se a sociedade entender... Por exemplo, agora tem uma pressão para transformar aquele local em outra coisa, num parque de diversões, num campo de futebol. Calma, vamos deixar aquele local ainda na Rua dos Protestantes, porque eu acabei de dizer, temos 1.200 usuários em tratamento. 100 deles podem abandonar o tratamento, pode acontecer, eu estou acompanhando o histórico deles, e eles resolverem se juntar de novo ali na Rua dos Protestantes, por exemplo. Isso pode acontecer. Acho muito difícil, mas pode acontecer. Por isso que nós não vamos precocemente declarar o fim e muito menos chamar a imprensa para uma coletiva ou com um release dizendo acabou a Cracolândia. Espero que ninguém corte esse pedacinho para parecer que eu falei que acabou a Cracolândia. É justamente o contrário, né? Nós vamos sentir isso da sociedade e quem vai dizer isso vai ser a sociedade, não vai ser o governo. Então isso já mostra mais uma diferença em relação aos trabalhos anteriores. Você falou também sobre o prefeito, né? A colocação do prefeito que se surpreendeu. O vice-prefeito é que fazia as reuniões semanais, eu me reúno semanalmente com grupos de saúde, grupo social, grupos de segurança pública. O vice-prefeito
também se reuniu comigo na quinta-feira anterior àquele sábado e domingo, né, na sexta-feira anterior àquele sábado e domingo. Portanto, todas as ações que nós estabelecemos semanalmente, são ações com o objetivo de desidratar a cena aberta de uso. Então, foi isso que foi acontecendo. A única diferença, que talvez tenha surpreendido o prefeito, é que essa desidratação foi no nível máximo de desidratação, que foi o esvaziamento. Mas, para nós, quando você pega um local que tinha 2.500 pessoas, talvez para a imprensa não era interessante, mas nós já nos sentíamos vitoriosos ao monitorar aquele local e encontrar 50 pessoas, e não 2.500. Para a imprensa, talvez essa imagem não era tão forte, porque eram pessoas também em vulnerabilidade, pessoas que numa situação degradante, naquela concentração, alguns até fazendo necessidades ali naquele local. Então não era uma cena bonita de se ver, de fato. Nem se tivesse 5 junto é bonito de se ver quando a gente está acompanhando e monitorando. Então, o que talvez tenha dado a motivação daquela frase do prefeito foi nesse sentido. Mas não era sobre o trabalho, e todo o nosso trabalho ele está disponível, inclusive a relação de hospitais, o Ministério Público, ao longo desses 2 anos e 3 meses, e a Defensoria, não contribuiu muito, mas, do ponto de vista da transparência, nos cobrou bastante. Quantas pessoas se internaram mais de uma vez? Tinha o promotor do Ministério Público de Saúde, dizia que era um absurdo a gente internar pessoas 4, 5 vezes. Nós estávamos criando uma porta giratória. E eu, olhando para ele numa reunião, que eu estava presente, disse para ele, nós vamos internar quantas vezes forem necessárias. Nós temos recurso para isso, vontade política para isso, então, e uma grande... Perdão de te interrompê-lo, mas o senhor falou sobre essa porta giratória, e eu acho que essa é uma grande questão que também nos traz aqui, nos chama a atenção. Um dos grandes problemas, o senhor mesmo falou, é a questão da recaída das pessoas que têm dependência química, né? É muito comum que uma pessoa inicie um tratamento, depois que ela termina esse tratamento, ela volte às ruas por uma série de razões, porque é uma doença, enfim, né? Estamos falando de uma situação realmente muito delicada. O senhor comentou que o Ministério Público chegou a falar sobre esses números, esses dados. Queria perguntar se o governo do estado sabe quantos dependentes químicos foram ao tratamento, passaram por esse hub, por exemplo, e por outros canais de tratamento, né, outros espaços de tratamento aqui em São Paulo, e voltaram para as ruas. Qual que é a taxa de reincidência dessa população? E entender de que maneira que o governo trabalha para evitar essa porta giratória, que é justamente esse termo que o senhor usou, para como evitar essa porta giratória e fazer com que esse dependente químico volte até lá. Duas questões diferentes, vou separar. Porta giratória, isso, claro, depende do esforço, da vontade, também daquele que está submetido ao tratamento. Jéssica, você não vai encontrar nem nas melhores clínicas do Brasil pacientes, usuários de crack, que na primeira internação tem o seu problema resolvido. Aliás, o problema nunca vai estar resolvido, o tratamento é por toda a vida, e em alguns momentos ele volta a um uso que precisa de uma nova desintoxicação, e nós não vamos deixar de interná-lo por conta disso. Não, ele já teve 2 internações, agora ele está procurando espontaneamente, pela 3ª vez, e nós não vamos atender ele. Por que não? Porque o governo não quer mais atender, ele tem que se virar sozinho. De forma alguma, nós poderíamos agir dessa maneira. Nós queremos transformar a vida daquelas pessoas. E aí você tocou num ponto, na minha opinião, que ninguém nunca me perguntou, né? E nós temos tudo registrado. Todo o trabalho está feito com evidências. A gente tem cientistas que acompanharam desde o início, inclusive para puxar a nossa orelha, para criticar, para dizer que esse caminho aqui podia ser melhor, feito de forma melhor. Não teve gente que cobrou mais da gente mesmo do que nós. Até porque, como eu disse, para a imprensa talvez não estava fazendo grande importância esse trabalho. Claro, fez quando tinha grade, fez quando a gente fez a questão do muro, né? Aí sim, ou quando teve quebra-quebra em umas lojas, que a minha declaração foi que aquele quebra-quebra mostrava que a gente estava no caminho certo e não no caminho errado, né? E eu declarei isso publicamente também. Mas você fez uma pergunta que ninguém me fez. Nós temos um dado, 78% daquelas pessoas que estão na Cracolândia, eles vieram das suas casas. Eles têm casa, eles têm família. Eles vieram de dentro o último destino deles foi de casa para a cena aberta de uso. E não da rua para a cena aberta de uso. Então, olha só que coisa interessante. Por isso que é diferente de você dizer
as pessoas que estão cuidadas voltaram para a rua ou não voltaram para a rua. São duas questões completamente diferentes. Posso dizer sem medo de errar. A grande maioria, inclusive, pode ter, não só não voltou para a rua, isso é fato, a grande maioria, os dados estatísticos mostram que esse índice é muito pequeno, porque mesmo que ele tenha futuras recaídas, ele consegue reconstruir até laços familiares, porque ele cria uma nova situação dentro da própria família. E, a partir daí, ele tem de novo o acolhimento da família que viu o esforço daquele usuário de buscar um outro caminho para o seu futuro, não importando o que ele tenha feito no passado, né? Mas apontando para o caminho do futuro. Então, o número de usuários que voltam para as ruas depois de cumprirem a jornada de cuidado é muito menor do que aqueles que têm recaída. Os que recaem podem recair, mas continuar ou no seu apartamento, na sua casa, na pensão, num SIAT, num alojamento da prefeitura, enfim. Então é um número bem diferente disso. Todos os dados estão disponíveis. Estatisticamente, eu posso te dizer que aquele que passa pela linha de cuidado, por menos de 5% volta para as ruas. Aquele que cumpre o ciclo da linha de cuidado e da linha de tratamento. Isso não do nosso tratamento, tá? Você pode ver isso internacionalmente também. Nós fomos estudar também muitos casos internacionais para que a gente soubesse o que fazer. Escutamos gente daqui, escutamos e fomos olhar as experiências internacionais. O senhor falou também durante a nossa conversa até aqui sobre a definição do que é Cracolândia, né? Esse espaço que se convencionou chamar de Cracolândia, que é essa cena de uso aberto de drogas. Me lembrei aqui de um dado que também nos chama a atenção, que o senhor falou desse comércio que acontece, né, que é diferente da pessoa em situação de rua, que vive nas ruas, que eventualmente faz uso de álcool e outras drogas, mas que não está ali numa cena de uso aberto, porque a gente, quando fala sobre esse assunto, segundo a definição do senhor, é quando há um comércio ali. Em 2023, dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo apontaram que havia 72 cenas de uso aberto de drogas, 72 cenas de uso de drogas de forma livre, a céu aberto, aqui na capital paulista. O número no estado de São Paulo era ainda maior. Bem, essas cenas elas se davam tanto em bairros do centro como também nas periferias de São Paulo. Tem uma série delas, né, uma série de bairros que já tem essas cenas. Inclusive, nos últimos dias, alguns moradores da capital paulista falaram sobre um aumento no número de dependentes químicos nesses espaços que já havia o consumo de drogas ali em seus bairros. Eu queria perguntar para o senhor quantas cenas nós temos hoje. Esse dado que eu citei é de 2023, é de um levantamento que saiu por um jornal, né, um outro veículo, foi baseado, né, Lei de Acesso à Informação, foi baseado nos dados da Secretaria de Segurança Pública. Queria perguntar se a gente tem essas cenas aqui na capital paulista, um número atualizado de quantas são e onde elas estão, e também o que o governo tem feito para evitar que esse problema que a gente visualizou no centro de São Paulo por tantos anos, que está nesse momento, nesse trabalho aí, para que se encerre, que esse problema se repita também nas periferias da capital paulista e, eventualmente, em outras cidades da região metropolitana ou do interior do estado. Então, vou dividir de novo, né, em duas a sua resposta. A primeira é de dizer que eu estava falando na outra vez, que a gente tem várias concentrações de moradores em situação de rua. Você citou o Minhocão, o Marechal Deodoro, por exemplo. Nós temos lá moradores em situação de rua. Aliás, a gente fez algumas ações ali com a assistência social e com a saúde nos últimos dias e encontramos 2 pessoas lá, oriundas da cena aberta de uso. 2, né? Dentro daquele pequeno aglomerado que a gente tem, que já tinha, tá? Não é novo. Inclusive, eles estavam debaixo do Minhocão. Vocês devem ter acompanhado um trabalho que foi feito pelo vice-prefeito, na minha opinião, um trabalho acertado, onde ele fez vagas de estacionamento no local onde ficavam os moradores em situação de rua morando. Eles, então, passaram a sair dali e ocupar ali a Marechal Deodoro. Então, aqueles que estavam mais perto da Marechal Deodoro passaram a entender que houve um aumento, claro, dentro da linha visual daqueles que estavam ali. Mas aqueles que conviviam com problema no Minhocão, então, isso é um dos casos. Eu posso citar Roberto Marinho, que aí, ao contrário, eu posso te dizer, sem medo de passei lá hoje, diminuiu o número de moradores em situação de rua na Roberto Marinho. Tem gente ainda lá, morando dentro do rio, lá do córrego, que tem as estacas da linha 17 Ouro do metrô. Aquilo não é uma cena aberta de uso. Aquilo são moradores em situação de rua que estão morando ali. E sempre terão o apoio, a prefeitura, que é quem deve agir ali, porque é uma questão essencialmente social, sempre vai ter o apoio, obviamente, do governo do estado. Mas o trabalho conjunto é específico. A minha coordenação
é de um endereço específico que era da Rua dos Protestantes e da cena aberta de uso, da única. E aí eu vou te explicar a questão do levantamento da SSP. Justamente esse levantamento que a SSP fez foi no início da nossa gestão, sem os conceitos corretos do que era uma cena aberta de uso. O que eles definiram ali no relatório são aglomerados de pessoas em situação de rua que podem ter e têm consumo de drogas. É diferente de uma cena aberta de uso. Então, houve um erro técnico ao elencar aqueles endereços como sendo endereços associados à cena aberta de uso. Até porque essa definição também foi sendo construída do ponto de vista técnico. Pra você ter uma ideia, nós tivemos que treinar os policiais até para na abordagem. A SSP, que é a Secretaria de Segurança, treinou os policiais do centro para que a gente pudesse fazer uma abordagem toda qualificada, né, com um curso, e eles são remunerados para esse curso, para eles poderem diferenciar o usuário do traficante e saber como abordar. E aí, nesse meio, a gente, inclusive, teve a oportunidade de ensinar o que é uma cena aberta de uso, como ela se consolida, o que se deve evitar para que se não tenha nova cena aberta de uso. Então, nós fomos dentro dessas aulas, que eram aulas de saúde. A Gleuda, que é minha assessora, deu a aula em relação a essa questão das definições de cena aberta de uso, inclusive dos trabalhos feitos anteriormente. Ela acompanhou outras tentativas nesse sentido, ela tinha esse histórico, passou para os policiais. Então, é por isso que há essa diferença. Agora, recentemente, eu vi também que a Prefeitura fez um levantamento, tem um levantamento da Prefeitura. Sempre nós estamos falando de moradores em situação de rua com uso de droga. Lamentavelmente, o que a gente não anunciou e nem vai anunciar é o fim do consumo de drogas na cidade de São Paulo. Lamentavelmente. Eu gostaria, né, um dia vivo, ver alguém anunciar. Não precisava ser eu, não. Podia ser qualquer pessoa que eu já ia ficar feliz, muito feliz nesse sentido, porque a gente ia saber que nós vamos ter muitas famílias preservadas, né? E as próprias pessoas também. Mas não foi isso que nós estamos tratando dentro desse tema. Dentro desse tema é o esvaziamento, a desidratação, com eventual até fim que pode acontecer daqui a 6 meses, que nós vamos fazer a nossa avaliação, e aí talvez a gente faça um release e uma coletiva de imprensa para aí sim fazer esse anúncio, e nós não vamos fazer de forma precoce. Nós vamos ter convicção e certeza com base em dado científico. Por exemplo, nós estamos acompanhando as internações no Hub. O Hub ontem internou 40 pessoas, ainda no centro da cidade de São Paulo, mesmo sem ter a cena aberta de uso. Isso é bom, porque aqueles outros moradores em situação de rua também estão aceitando a mesma abordagem que foi feita lá para os usuários da cena aberta de uso. Então, está nos incentivando a continuar esse trabalho das equipes de saúde e das equipes de assistência social. Bom, o senhor nega, então, que exista qualquer dispersão dos usuários que estavam ali na Rua dos Protestantes para outras ruas ali da região? O senhor citou algumas. O senhor nega que existam outras cenas deste tipo na cidade de São Paulo? Eu nego que existam outras cenas na concepção de cena aberta de uso, com a venda aberta e o consumo de drogas, sim. Eu nego que isso exista, ainda que possa existir aglomerados de moradores em situação de rua usando drogas e que, obviamente, o poder público pode e deve estar presente ali. Essencialmente a prefeitura, com opções habitacionais. Então, sim, a resposta é sim, eu nego que exista. E o espalhamento, talvez, Jéssica, espalhamento de quantas pessoas? Na cena aberta de uso, quantas pessoas tinham na última semana? Você sabe quantas tinham? Pelo que eu me lembro, umas 50, algumas dezenas ali, a gente me lembra de todos. Exatamente. Né? Então, você tem uma ideia de 50 a 80, vamos falar 80 pessoas na parte da manhã e na parte da tarde. De 80 pessoas, a gente tem imagens disso, contagem, tem tudo isso. Nós, depois dessa contagem, ao longo dos últimos dias, da última semana que a cena estava vazia, nós já levamos para tratamento por volta de 300 pessoas. Então, por isso que eu nego, porque a gente tem qualificação. Eventualmente pode ter, eu te falei, eu mesmo disse que tem 2 pessoas que faziam parte da cena aberta de uso que se juntaram aos moradores em situação de rua ali, que estavam debaixo do Minhocão e que hoje estão ali na praça, Marechal Deodoro. Então nós temos qualificação, nós vamos continuar acompanhando. Então não existe. Essas 50 pessoas, ou 80, não saíram do endereço A e migraram para o endereço B. Errado. Isso não aconteceu
E ninguém vai conseguir comprovar que isso aconteceu cientificamente, como a gente consegue comprovar que não aconteceu. Porque a gente tem o nome daquelas 80 pessoas que estavam lá. Nós fizemos 3 operações na semana anterior de qualificação. Uma de manhã, uma de tarde com os usuários da tarde e uma com os usuários à noite. Justamente para atualizar, porque todo mês a gente fazia, atualizar quem estava frequentando a cena aberta de uso. Então nós sabemos exatamente quem eram os frequentadores nos últimos dias, vamos dizer assim, daquela concentração. Perfeito. Antes da gente encerrar, queria fazer mais 2 perguntas para o senhor. Uma delas a respeito das denúncias de violência. Nós recebemos denúncias de violência, a reportagem do Metrópolis foi às ruas, conversou com dependentes químicos, com pessoas em situação de rua, também ali do entorno, que disseram que houve um aumento da violência feita por parte da GCM. Eu sei que, claro, a GCM ali pertence à Prefeitura de São Paulo, não ao governo estadual, né? Mas, enfim, depois disso, inclusive, o senhor até citou a data do sábado como a data em que teria acontecido esse esvaziamento. Essa data coincide justamente com algumas imagens que foram gravadas por câmeras de segurança e que mostram agentes da GCM chutando, agredindo alguns usuários ali no entorno, nas ruas da Santa Efigênia, onde havia alguns dependentes químicos. Eu queria perguntar se o senhor viu essas imagens e o que o senhor... sobre esse acontecimento. Sei que a GCM não faz parte aí da Secretaria da Segurança Pública ou do governo estadual, enfim, mas acho importante, já que essa é uma área que o senhor atua, né? Então, vamos lá. Jéssica, eu também vou dividir em 2. Primeiro, se isso está sendo usado como justificativa para o esvaziamento da cena, então esta gravação não corresponde ao fato. Por quê? Porque ela não se dá dentro da cena de uso. Então, se houve uma violência, como você disse, contra um cidadão fora da cena de uso, então como é que você quer dizer que foi por causa disso que esvaziou a cena de uso, que era em outro endereço, lá na Rua dos Protestantes? Então você precisava ter uma ação violenta. Né? Porque aquelas 50... Oi? Ah, não, mas peraí. A cena aberta de uso não é o local da Rua dos Protestantes? Não, peraí. A dúvida é como é que esvaziou? Não, as imagens elas mostram... As imagens, elas mostram agressões no entorno ali das ruas da Santa Efigênia, foi o que eu disse. Então e as denúncias que o Metrópolis recebeu, aí sim, são das ruas dos protestantes e de outras. Então vamos lá. Então vamos falar 2 coisas. Eu ainda não cheguei na denúncia. Eu só estou falando do conceito. Se a denúncia os usuários saíram porque a GCM ou a Polícia Militar foi violenta com eles, certo? Por isso que eles saíram fora da Rua dos Protestantes, a violência tinha que ter acontecido na Rua dos Protestantes. Nós não temos nenhuma imagem, absolutamente nada nesse sentido. Isso é um ponto, ok? É o primeiro ponto. E eu não estou com isso negando aquelas imagens onde a gente viu, de fato, a ação da GCM. Eu só estou negando querer conectar uma imagem de uma eventual violência de alguém que pode ser um usuário, porque também a gente não tem certeza, e a GCM está apurando, né, em relação ao esvaziamento da cena aberta de uso. Não tem absoluto nada a ver com a Rua dos Protestantes. Porque também teve, talvez não seja a denúncia. Teve gente que disse que no sábado, os policiais, eu peguei uma denúncia que os policiais estavam dando tapa na cara dos usuários dentro da Rua dos Protestantes para eles saírem da Rua dos Protestantes. Né? Aquelas imagens que você está dizendo não tem absolutamente nada a ver com a Rua dos Protestantes. Precisamos deixar isso claro. Vamos separar uma coisa da outra. Agora vamos falar de violência, daquela... possível violência, que nós temos imagens que mostram uma ação da GCM. Aí é uma outra situação. Primeiro vamos tentar entender, acho que a GCM é que tem que dar esse retorno também, a prefeitura, quem eram aqueles GCMs e quem eram aquelas pessoas que a GCM estava usando, aparentemente, de uma força maior do que necessária, né? Naquele momento. Naquele pequeno trecho, às vezes tem 10 segundos mas a imagem deve ser contínua, eu imagino. Deve ter início, meio e fim, aquela imagem. Eu não tive acesso, eu imagino que a GCM esteja apurando aqueles casos. Isso não vale só para o entorno da cena aberta de uso. Caso de violência excessiva, seja na PM o quanto da GCM, vale para toda a cidade de São Paulo. Da PM vale para todo o estado de São Paulo. Lamentavelmente, há um mês atrás, a gente viu PMs, né, agindo totalmente fora do protocolo que eles deveriam agir. E nós estamos sendo rigorosos de até expulsar
policiais militares que não cumprem o protocolo. Quando a gente vê uma cena aquela, que deixa todo mundo atônito, vê um policial militar de uma força de segurança pegando um cidadão e jogando no rio, é óbvio que a gente não concorda com aquilo. Agora, é diferente também de dizer que houve uma ordem central minha, do coordenador, né, do programa, vamos usar da violência para tirar as pessoas da cena aberta de uso da Rua dos Protestantes. Isso não existe, isso nunca aconteceu, não se trata de uma ordem do comando da GCM, tampouco uma ordem minha como coordenador ou do vice-prefeito como coordenador da parte da prefeitura. Isso nunca existiu e por isso nunca vai conseguir ser comprovado, porque é algo que está na mente de algumas pessoas que não gostariam de ver, infelizmente, um desfecho positivo para aquela situação. Então, sobre as cenas, elas têm que ser apuradas, mas já vamos deixar já claro, isso não tem absolutamente nada a ver com o esvaziamento da cena aberta de uso. Infelizmente, pode acontecer hoje, um policial ou um GCM agindo de forma errada, ter ali um usuário ou não, um cidadão comum, e ele acabar sendo vítima de violência em alguma ação policial. Isso a gente não vai aceitar se estiver fora dos protocolos, né? Então, deixar muito claro que as imagens que não foram fáceis de serem conseguidas, né? Parece que foi um trabalho de investigação, e eu dou todo o mérito para quem conseguiu acessar essas imagens. Nada tem a ver com a situação da Rua dos Protestantes ou esse esvaziamento, entre aspas, né, para vocês, repentino da cena aberta, até porque, repito, ela não foi na Rua dos Protestantes. Agora, denúncia de um aqui, de um ali, acho que o Metrópolis deve apurar, né, todas as denúncias, né, você falou que você tem uma de gente aí que falou que teve violência na Rua dos Protestantes. Deve apurar. Nós temos câmera lá, temos 10 câmeras lá, e eu posso te dizer que por parte da coordenação nós apuramos todas as imagens e não encontramos uma violência sequer, nem no sábado, nem na sexta, nem no domingo, dentro da Rua dos Protestantes, e muito menos ordenamos às forças de segurança qualquer tipo de nova atitude em relação à cena aberta, usando de força maior, sem justificativa, é claro, o que inclusive poderia colocar abaixo 2 anos e 3 meses de trabalho. Então, nós não seríamos irresponsáveis de, depois de 2 anos e 3 meses, fazendo tudo isso que eu te contei que a gente fez, de jogar tudo a perder, dizendo para bater na cara, como já foi dito, daqueles 50, 80 usuários que ainda permaneciam na Rua dos Protestantes. As operações, né, e as abordagens da polícia continuam na região central, por isso o trabalho da imprensa é importantíssimo também, né, para apurar um eventual abuso. De lá para cá, vou dizer, em tempo real, eu ainda não vi uma matéria sequer que mostrasse violência por parte da GCM ou da PM. De lá para cá, de domingo em diante, eu não vi uma matéria com imagens que mostrasse essa ação violenta da GCM ou da Polícia Militar. Que bom, né? Agora, talvez sejam imagens anteriores, ou podem acontecer de situações, eventualmente, do mal profissional, e que absolutamente tem nada a ver com a questão da cena aberta de uso. Perfeito. Queria, antes de encerrarmos, fazer uma última pergunta, que o governador Tarcísio de Freitas chegou a tuitar, né, que a Cracolândia vai acabar. Com essas palavras, que a Cracolândia vai acabar justamente pelo trabalho que vocês têm feito ali na região. O senhor tem sido um pouco mais cauteloso, eu diria. Tem dito que ainda não acabou, que é um trabalho que tem alguns meses aí pela frente. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que ela de fato vai acabar e quando que isso vai acontecer, se isso acontece ainda durante essa gestão ou não. O que eu falo, né, é a mesma fala, só que eu estou dizendo, nós não vamos anunciar precocemente que a Cracolândia acabou. E o governador não anunciou que a Cracolândia acabou. Essa foi uma entrevista que ele deu uma semana antes e ele acompanhava todos os trabalhos. Eu passava a ele todas as informações, a redução das contagens, as ações que estavam sendo feitas. Foi uma semana anterior até a esse fato, né, antes dele viajar para Nova York, inclusive, e ele disse, e eu também concordo 100% com ele, que a Cracolândia vai acabar, ela só não acabou ainda, né, nós não vamos anunciar isso precocemente. E também vou corrigir, porque talvez às vezes essa declaração no futuro possa ser mal interpretada. Eu estou querendo dizer que a Cracolândia vai acabar no futuro,
Mas, infelizmente, eu não posso afirmar que o consumo de drogas na cidade vai acabar, ou no estado de São Paulo vai acabar. Eu gostaria de poder ter a mesma convicção para dizer isso, e o governador também. Por isso que ele fala sobre o fim da Cracolândia e que esse fim acontecerá, não aconteceu, né? Mas ele acontecerá. E no momento que vai acontecer, aí sim a gente vai fazer o release, a gente vai chamar a imprensa para anunciar esse fim. Mas, de forma alguma, nós não vamos cometer o erro de outras administrações que anunciaram precocemente o fim da Cracolândia. Vale dizer, hein, também, quando isso acontecer, né, espero que em 6 meses, até o fim desse ano, a gente consiga, de fato, fazer este anúncio oficial, o trabalho tem que permanecer, por incrível que pareça. Não se trata de um anúncio de início, meio e fim. É um fim por um lado, é um fim, vamos dizer assim, que marca um momento. Mas todas as ações devem continuar acontecendo com o risco da gente poder ter, no futuro, depois que a gente anunciar o fim, até mesmo um retorno da cena aberta de uso. Então, por isso que esse trabalho, porque fica parecendo, quando a gente conseguir, de fato, ter a convicção e de poder dizer a Cracolândia agora, de fato, acabou, quando a gente chegar neste ponto, né, aí sim nós vamos anunciar, inclusive, quais são as medidas dentro da nossa gestão para continuar contendo uma futura. Aliás, hoje, eu estou falando com você aqui, nós estamos tendo mais uma operação nesse momento de fechamento de bares e ferros velhos com conexão com o crime organizado. Ontem nós fechamos um bar que servia de ponto de distribuição. Você vê, já não é mais a céu aberto, já estava dentro do bar a droga, né? A droga estava dentro do bar. Nós fomos num bar e lá no bar nós encontramos uma boa quantidade de crack, uma boa quantidade de dinheiro, né? E fechamos imediatamente, porque tem um novo decreto, foi publicado pelo prefeito Ricardo Nunes, que agora permite, quando encontrar algo ilícito, sem a procedência dentro de um estabelecimento comercial, que ele possa ser fechado imediatamente de forma administrativa. A gente já fez isso naquela operação com GAECO, foi uma operação feita pela Polícia Civil, mas ali não era administrativa, era judicial. É muito mais rápido e ágil se a gente puder fazer de forma administrativa. Nós já estamos fazendo. Então o trabalho não terminou. E no dia que a gente eventualmente anunciar esse fim da Cracolândia, o trabalho também não vai ter se encerrado. Ele vai ter que permanecer. E, por fim, vou dizer a você, apesar de não ter sido a pergunta, todos os dados científicos estão sendo compilados nesse momento, inclusive para que a gente possa, parte dessa estrutura, a gente possa oferecer para outras cidades, não que sofrem com o fenômeno de cena aberta de uso, mas de moradores em situação de rua. E precisam criar essa rede de cuidados também para os moradores em situação de rua, oferecendo um mini hub, vamos chamar assim, e os acessos ao serviço. Até porque a gente acredita que a gente vai, ao longo dos próximos meses, poder ter ainda mais vagas à disposição desses prefeitos e prefeitas do interior, para que também eles possam. Tem sido um problema, eu tive ontem em São José do Rio Preto. Morador em situação de rua, por incrível que pareça, foi um dos principais problemas que o prefeito, Fábio, me pediu uma ajuda. Morador em situação de rua. Agora, eu até brinquei e vou dizer de novo, lá também em Rio Preto tem gente que diz que está aumentando o morador em situação de rua porque saiu aqui da Cracolândia. É óbvio que isso é um absurdo, né? E a sensação é bem diferente da realidade. Então não existe essa... não, eu tô aqui no meu bairro aumentou os moradores aqui em situação, ou aqui no meu bairro aumentou a Cracolândia que tem aqui. Isso é uma sensação. A gente não pode, fazendo um trabalho técnico, científico, com evidências, se curvar a querer questionar um trabalho como esse com uma sensação do cidadão A e do cidadão B. Ele pode sim contribuir, dizendo, olha, tem um aumento aqui da população em situação de rua. Agora, concluir que isso se deve à cena aberta de uso que migrou de lá para o bairro do Cambuci, aí, ou para o bairro lá da Roberto Marinho, aí é um pouco demais, mas a gente pode ser chamado e a gente pode ir lá qualificar para ver se realmente eram pessoas que passaram pela cena aberta. Tudo onde a gente foi, a gente já constatou que não eram. Perfeito, muito obrigada, vice-governador, pela entrevista, por esclarecer todos esses pontos aí. Canal sempre aberto aqui no Metrópolis para falar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Eu volto a Neila, que continua aí a nossa programação hoje. Muito obrigada, vice-governador.
Eu aproveito para agradecer também, vice-governador, muito obrigada, viu, por sanar as dúvidas de todos que estão nos assistindo, assunto que a gente já vem tratando aqui no Boletim, já tem mais de uma semana aí sobre a Cracolândia em São Paulo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, importante nesse tema tão complexo, né? É o que a cidade viveu, né, e ainda vive na questão dos moradores em situação de rua e também aí no nosso trabalho que a gente permanece no centro, é que todas essas abordagens deixem a ideologia de lado e que a gente possa discutir sempre de forma transparente, do olho no olho, mostrando o caminho que nós seguimos e, claro, a gente sempre pode corrigir rotas. As contribuições sempre serão bem-vindas para que a gente possa continuar transformando a vida das pessoas, dando dignidade para essas pessoas que não conseguiam enxergar um dia à frente o seu futuro. E hoje temos muitas boas histórias. Eu tenho certeza que o Metrópolis um dia vai ter a oportunidade de divulgar também essas boas histórias de gente que estava na Cracolândia e depois desses 2 anos e 3 meses de trabalho mudou as suas vidas. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigada. Jéssica, obrigada, viu? Até a próxima.